agradeço ao Centro Universitário Ítalo Brasileiro e os parceiros para dar esta contribuição para este congresso do tomismo com o tema da angelologia em São Tomás. É muito belo que este tema não falta, porque em tantos currículos, mesmo na teologia, não se fala mais de angelologia, ou se alguns ainda reconhecem angelologia, colocou ela na Suma Teológica numa parte, considerando muito abstrato, intelectualista, São Tomás com suas especulações metafísicas, e por isso pensam que podem também desconsiderar o estudo sobre os anjos. Porém, tem também outros estudiosos qualificados, como Cornélio Fabro ou Etienne Gilson, ou cito um abate benedictino de Inglaterra que diz: a teologia dos anjos é muito mais que apenas de interesse acadêmico, uma curiosidade intelectual. É a relevância prática. É difícil de exagerar sobre a sua importância. Então, diante desta perspectiva, agradeço de poder contribuir isto, porque realmente acho que falta alguma coisa, para não dizer essencial, na apresentação de São Tomás, sem dar atenção à angelologia. São Tomás fala dos santos anjos, já que é tão desconsiderado hoje. Renzo Lavatori, um italiano que escreveu 2 volumes, uma sobre os anjos, mas quase só historicamente, como também sobre Satanás, ele diz: São Tomás fala dos anjos em quase todas as suas obras maiores e dedica a eles alguns tratados específicos. Por ser assim, a importância dos anjos, e São Tomás tratando tanto, podemos tomar coragem de olhar a uma angelologia em São Tomás, como nos é dado como tarefa. Sempre gosto, antes de entrar, aproximar a um autor particular, de olhar a sua vida, a sua pessoa, porque deste lado se vê muito mais facilmente até que ponto seus pensamentos são objetivos ou subjetivos. Por exemplo, concretamente, já entrando nesta parte, se pode facilmente acusar que São Tomás trata da angelologia de um ponto de vista subjetivo, desconsiderando o tratado da Suma Teológica, que vamos tratar mais ainda, mas mais ainda porque, o que é menos conhecido, São Tomás, antes de entrar ainda no estudo da teologia, fez uma experiência espetacular, em certo sentido, com os santos anjos. Gostaria de apontar que o seu biógrafo, Guilherme Tocco, que se diz também seja um aluno de São Tomás, narra deste evento. Infelizmente, talvez agora com essas traduções em português de vários livros qualificados, seja também isto uma sugestão valiosa, traduzir essa biografia para o português. Seria válido, muito válido. São Tomás foi na prisão doméstica e para seduzi-lo e afastá-lo da ideia de ir ao caminho da pobreza e da vida consagrada, os seus irmãos queriam introduzir na sua cela, ou seja, onde for, uma mulher para seduzi-lo. São Tomás pegou logo, toda a resolução, pegou a madeira da fornalha e foi atrás dela, ela fugiu. Depois fez um grande sinal da cruz na parede e implorou Deus pela graça da santa pureza. Neste caso, no momento, ele caiu, desmaiou, podemos hoje dizer, e os 2 anjos apareceram e falaram a ele: nós te cingimos em nome de Deus, como pediste, com o cinto de castidade, que não pode ser tirado por nenhuma outra luta. E que o que não se podia obter por méritos das virtudes humanas, te será dado pelo dom da liberalidade divina. Neste momento, São Tomás acordou pela dor que este contato com os anjos causou.
Este momento eu acho que pouco conhecido, mas muito menos ainda tirado a conclusão. Tendo sido liberado de todas as tentações contra a castidade, tentações da carne, seu espírito, sua mente, podia ser tão livre, tão puro, que ajudou ele a ter esta perspicácia maravilhosa, podemos quase dizer, semelhante aos anjos. Então, são 3 momentos, podemos dizer, porque São Tomás, com toda razão, é chamado, ao menos desde Pio V, doutor angélico, pelo tratado sobre os anjos, na suma, pela sua experiência com os santos anjos e, mais ainda, por fruto desta experiência, uma inteligência tão clara que Papa Leo XIII até chamou a razão. Assim é que a razão levada por Tomás até o pêncaro humano não pode elevar-se a maior altura. Isto é São Tomás, angelical. Mas por causa disto, não podemos chamar que seja agora todo o que segue dele uma filosofia, teologia apenas subjetiva. Ainda um outro momento, gostaria de indicar, que esqueci quase como primeiro, que São Tomás, na sua vida pessoal, sempre tem os anjos presentes. Nós temos dele uma oração antes do estudo, que começa assim: Criador inefável, já é importante que se refere ao Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria designastes 3 hierarquias de anjos e as colocastes em ordem de vigilância sobre o império dos céus. Vós que também dispusestes harmonicamente as partes do universo, vós que sois a verdadeira fonte da luz e da sabedoria e o princípio supereminente, dignai-vos infundir sobre as trevas do meu intelecto vossos raios de claridade, afastando de mim a dupla obscuridade em que nasci, o pecado e a ignorância. Vós que nutris a língua das crianças, dá erudição à minha língua, infundi em meus lábios a graça da vossa bênção. Vemos aqui já também o olhar objetivo de São Tomás, mesmo que ele fala aqui do seu coração, olhando a Deus Criador. Os anjos como os primeiros, o universo como o segundo, e o homem, e São Tomás se compara aqui como criancinhas. O último criado, o homem, ajoelhando-se diante do Criador, pedindo sua misericórdia, sua luz, sua ajuda. Isto nos leva para o segundo passo, o terceiro também já, da pessoa de São Tomás. Como ele se entende como teólogo. Qual é sua tarefa? Sua missão? São Tomás entende o teólogo como servo do magistério. Papa Bento esclarece isto muito claramente hoje em dia. Para ser servo do magistério, tem que perguntar primeiro o que o magistério ensina. Aqui deixa rapidamente mencionar 3 frases do catecismo atual que mostram como a igreja vê hoje os anjos. No número 352 do catecismo, a igreja diz: a igreja venera os anjos que ajudam em sua peregrinação terrestre e protegem cada ser humano. Em 334 diz: do mesmo modo, toda a vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. E deixa inserir. Na vossa tradução portuguesa não encontra toda. No latim, sim. Tradutor, traidor. Toda a vida da igreja beneficia da misteriosa, poderosa ajuda dos anjos. Terceiro, última frase no tratado, na parte dos anjos, no catecismo diz: ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens.
unidos em Deus. E logo já deveríamos, a igreja entende assim, viver com os santos anjos. Então, isto é o ensino do magistério. A tarefa do teólogo, qual é? Primeiro tem que perguntar de onde vem o ensino, a doutrina do magistério? É da Sagrada Escritura e da tradição. Por isso, o Vaticano II insiste, sublinha, que o estudo das Sagradas Páginas seja como que a alma da Sagrada Teologia. Logo, o magistério interpreta a revelação. O teólogo agora tem a tarefa de refletir, raciocinar, tentar entender e tirar conclusões maiores desta fonte. Para isto, segundo Santo Tomás, precisa primeiro pensar corretamente, ter lógica. E mais ainda, que é tão importante hoje também, ter conceitos claramente definidos e princípios básicos. O que é isso? Isto é a metafísica, a filosofia sólida, que Santo Tomás, pela providência de Deus, aprendeu já em Nápoles, antes de juntar os dominicanos. Então, olhando este esquema, filosofia para ser teólogo para servir magistério, vemos uma coisa que talvez não é muito falado hoje. Santo Tomás não é, em primeiro lugar, um filósofo. Estuda filosofia para poder servir a teologia. Nem é, primeiro, um teólogo dogmático, mas seja filosofia, seja dogmático, raciocínio teológico, é a serviço da explicação da revelação que o magistério nos apresenta. De modo que os grandes conhecedores de Santo Tomás sabem que Santo Tomás é um exegeta, em primeiro lugar. Até agora, 1993, foi lançado um livrinho em que se pode ler Santo Tomás é um dos maiores exegetas da história. Onde se ouve isto? Mas para logo sublinhar isto, que não é apenas a opinião de se pode ler um livro sobre os caminhos da mística em Santo Tomás, esta frase: a tarefa principal como teólogo constituiu para Tomás em explicar a Sagrada Escritura teologicamente. Um outro diz: a Sagrada Escritura constituisce uma fonte privilegiada do pensamento de Santo Tomás. É curioso que o grande intérprete de Santo Tomás de hoje, Joseph Pieper, conta num pequeno livrinho que ele lançou, que era o primeiro contato com Santo Tomás, quando um professor falou a ele: olha, aqui tem um pão sólido. Era o prólogo de Santo Tomás, o comentário ao prólogo de São João. Joseph Pieper, este autor, traduziu isto e publicou num livro inteiro, só o prólogo. E comenta, nesta parte, que Santo Tomás, para quase cada frase da Escritura, Tomás dá valor a várias interpretações que não sempre são reconciliáveis entre si, algo que não estamos acostumados hoje. Um tem a sua interpretação, justifica ela e vai para frente. Santo Tomás une todos. Vamos ver ainda. Então, Santo Tomás, não filósofo em primeiro lugar, não teólogo, mas um dos maiores exegetas da história. Vamos então a Santo Tomás mesmo. Para Santo Tomás, ele dá um conselho para os estudantes, um irmão estudioso, e o primeiro conselho é este: que prefiras entrar através dos riachos e não imediatamente no mar, porque deves ir através do mais fácil até ao mais difícil. Por isso dividimos nossa apresentação em 3 partes, começando com os nascentes,
que sejam as fontes que Santo Tomás usa ou tem. Segundo, vamos buscar o leito comum da água, um rio, que seja depois a Suma Teológica. E o terceiro, que não termina no mar. A água é absorvida, evaporando pelo sol e distribuída de novo sobre toda a terra. Que indica que a angelologia se encontra, deve se encontrar em toda a teologia. Se Deus quiser, vamos conseguir aparar isto. Gostaria ainda, antes disto, mostrar como natural era para Santo Tomás a presença dos anjos. Como a água, fundamental e universal. Nós temos já esta oração. Quando Santo Tomás se coloca diante de Deus, está consciente da presença da hierarquia celeste. Quando ele prega o povo, precisava explicar o credo em Nápoles, na Quaresma. Ele logo fala, também aí, sobre a inteligência dos anjos que ultrapassa a do maior filósofo. Fala também do diabo, como ele tenta do homem a desobedecer. Mais ainda, que tão pouco conhecido, mas fundamental, quando ele explica o primeiro mandamento do amor, com suas razões, fala o preceito que nos manda amar o próximo, também inclui os santos anjos. E a igreja, em certo sentido, confirma isto no catecismo, quando o número 350 cita, quer dizer, usa as palavras de Santo Tomás, dizendo, os anjos cooperam para todos os nossos bens. Então, como pode fazer qualquer coisa sem prestar atenção aos santos anjos? Os estudiosos não vão olhar muito a santos anjos. Mas quando, por exemplo, no outro livro, que foi lançado em Espanha, sobre Los Ángeles, apontos de ensinança de Santo Tomás, sobre os santos anjos, cita algumas frases piedosas, por exemplo, de um leigo, Jorge Bernanos, que diz, o mundo está cheio de anjos. Ou agora de São John Henry Newman, que diz, há anjos a nosso lado e é quase um pecado não vê-los. Um pecado não vê-los. Porém, são palavras que surgem de um certo entusiasmo que gostamos, mas além da impressão, não leva longe. Por isso é importante estudar a angelologia com os argumentos, com raciocínios, com base e as consequências. Vamos então olhar. Santo Tomás trata das nascentes da angelologia. Quase podemos dizer teologicamente, mais falando do aspecto material da sua angelologia. Qual é? A nascente do magistério é a Sagrada Escritura. Então, sua fonte principal é a Sagrada Escritura, que ele deve se concentrar e explicar. Para sublinhar isto, deixa-me citar Bento XVI, que diz, em todo o Antigo Testamento encontramos essas figuras. Excluiríamos uma parte notável do Evangelho se deixássemos do lado estes seres enviados por Deus. Santo Tomás tomou sério. Tem aqui o volume em inglês, a tradução do comentário a Jó. Tem no Novo Testamento, no Antigo Testamento, comentários sobre Isaías, sobre os Salmos. No Novo Testamento comenta quase tudo. Aqui o volume, que é um deste tipo, tão grosso, 1000 páginas, a tradução do comentário ao Evangelho de Mateus, semelhante, 1044 páginas, o comentário a São João. Isto é agora o primeiro volume da Catena Áurea, que o Papa pediu João Tomás de juntar todas as citações dos padres sobre a Sagrada Escritura, onde Santo Tomás reúne, cita 57 padres gregos e 22 padres latinos. Imagina, 79
diferentes autores cita São Tomás só neste comentário dos 4 evangelhos Catena Áurea. Nem falar dos seus comentários sobre São Paulo, que fez 2 ou 3 vezes até, onde temos o quase melhor comentário, segundo os conhecedores, sobre das cartas de São Paulo. Não posso entrar, não, perder mais tempo para isso, mas é valiosíssimo de olhar os diversos temas que São Tomás trata na ocasião de passar isto. Além destes livros exegéticos, temos outros livros, como a Summa Teológica, depois Summa contra Gentiles, comentários das sentenças, e trouxe este volume para vocês, são 7 volumes do Index Tomístico, só para ver isto que é quase uma obra super-humana. O biógrafo diz que São Tomás ditou aos secretários 3 ou mais ao mesmo tempo. Isto é apenas uma indicação. Você veja que são 3 colunas numa página só, tão denso, letras talvez 8, de tamanho de hoje, com 600, 700 páginas. Isto é apenas de 7 volumes. Então, é tremendo este valor. Este volume é só o comentário à sentença de Pedro Lombardo. Soltamos tudo isso já para sublinhar, nem também dos seus comentários sobre assuntos filosóficos, também daqui 100 páginas, por exemplo, de Malo, só sobre o diabo, 45 páginas com 2 colunas, então está 100 páginas também escrito, imprimido com letras densas. Então, riquíssimo esta fonte. Mas devo sublinhar particularmente um pequenino livro. Aqui tem a versão alemã, português ainda não saiu, não, sobre a unidade do intelecto contra os averroístas. Aqui ele fala unidade do intelecto, quer dizer, se nós temos todos um intelecto só, de modo que ninguém pode errar ou sempre culpar aquela inteligência superior que causa erros, ou se cada homem tem um intelecto pessoal. Se eu falo, os ouvintes escutam ou não entendem, por quê? Porque tem um intelecto próprio. São Tomás explica isto neste livro. Ele diz no início, logo no prólogo, eu já tratei isto várias vezes, mas como esta heresia, que nós teríamos todos só um intelecto como um satélite lá no universo, e participamos nisto, porque esta heresia se espalha ainda devo retomar o assunto. Então, este pequeno livro, imagina, este livrinho é avaliado pelos competentes autores, como, por exemplo, Gilson, ele diz, é uma obra de uma riqueza histórica incomparável. Ou, como o jesuíta filósofo Henrique Vaz, de Belo Horizonte, cita, diz, é um dos textos filosóficos mais importantes do século XIII. E, mais ainda, cita um outro autor, segundo Libera, uma das obras maiores da história da filosofia. Este livrinho de filosofia. Mas em vista, primeiro, de teologia. Segundo, trata de anjos para entender o homem na sua individualidade, responsabilidade individual, etc. Então, se vê aqui outro aspecto muito importante, porque estudar angelologia, para entender o homem melhor. Pronto. Vamos passar para o rio, onde todos estes riachos entram e formam um rio. Isto é a Summa Teológica. Hoje a forma mais acessível, mais fácil, talvez mais caro, é aquela dos jesuítas, Les 18 Loyolas, bilíngue, em 9 volumes, a Summa Teológica. São Tomás, para encorajar todos a ir à Suma, tem que só familiarizar-se um pouquinho, depois vai ler tranquilamente. Disse no prólogo, a sua intenção era, propusemos nesta obra, expor o que se refere à religião cristã de modo mais apropriado à formação dos iniciantes. Então, cada um é iniciante, então coragem pegar este livro.
Para entender o tratado, onde mais explicitamente e sistematicamente fala dos santos anjos, gostaria de sugerir apenas, não dá tempo, de aproximar, ao menos quando alguém está no curso de angelologia, seria bom de tomar tempo, de iniciar com a estrutura da primeira parte. Porque é gostoso de ver como Santo Tomás trata primeiro Deus Uno, depois a Santíssima Trindade, depois passa os 3 tipos de criaturas, anjos, mundo material e os homens, e depois, que quase sempre é esquecido, o pouco tocado, depois trata, ainda com 15, 16 questões, a união destas 3 criaturas. Para quê? Para refletir o Deus uno e trino e uno, na criação tripla unida. Esta é a perfeição. Isto é porque Santo Tomás, na Suma Teológica, chama tanto a atenção pela própria estrutura, como ele organiza a matéria. Em todos os casos, que distinguimos nesta primeira parte da Suma 2 partes de angelologia. Primeiro, podemos dizer, no momento da criação, os anjos explicando quem são o ser dos anjos. Na segunda parte, quando se trata da união das 3 criaturas, podemos resumir, trata do agir dos anjos, o que eles fazem. Na primeira parte, o que os anjos são, de novo, Santo Tomás é tão lógico, podemos dividir em 2 partes. Como? Muito belo, para simplificar e assim ajudarmos mais, com coragem de ler isto, podemos distinguir essa primeira parte da angelologia, a criação, desta maneira. Os anjos são mais que os homens e menos que Deus. Bem simples. Mas desta maneira se divide esta primeira parte da questão 50 até 64 em 2 partes. Primeiro, que os anjos são mais que os homens. Não são criaturas materiais, corpóreas. Santo Tomás pergunta se eles são compostos de matéria e forma. Quantos anjos são? O número dos anjos. Se são ligados com um certo tempo, com um certo espaço, etc. E neste ponto, sublinham os intérpretes, Santo Tomás se manifesta como realmente filósofo. Por quê? Porque aqui ele faz um passo único, primeiro, e quando você conhece um pouquinho a história da filosofia, você vai ver que logo depois dele, se perde este ponto já, de novo, nas filosofias ao menos, ou talvez também teologias. Qual é os pontos particulares? Santo Tomás primeiro, apontando ou aprendendo de Aristóteles, o heliomorfismo, então todas as coisas são compostas de matéria e forma, traduz isto ao nível ontológico mesmo, falando do ser e da essência. Também composição, são 2 princípios separados, mas unidos em cada ente criado. E com isto, ele conseguiu entender e explicar os santos anjos como puros espíritos, sem ser como Deus. Os autores insistem. Isto levou o santo ao ponto mais crítico na história da angelologia e ao ponto mais próprio de Tomás. A explicação da individualidade de cada anjo pela sua própria espécie. Toda a espiritualidade do ser angélico, isto é uma espiritualidade pura. Constitui a novidade do pensamento tomista. Porque ninguém tinha afirmado isto com igual decisão. Ainda Boaventura, ainda São Alberto Magno, tentam interpretar esta matéria de uma forma muito sublime, mas não sabiam como explicar isto, como explicar o anjo, a existência do anjo, os anjos
puramente como espíritos. Santo Tomás faz devido da sua base ou capacidade filosófica. Por isso este tratado é um pouco tão filosófico. Ser e essência, ato e potência, distinção real, que também é específica de Santo Tomás, participação e analogia, que pega um pouco de Platão, etc., condiciona ele de explicar os santos anjos filosoficamente e assim dar uma pista para a teologia e assim entender também a Sagrada Escritura. Santo Tomás não hesita de enfrentar perguntas que surgem na Sagrada Escritura. Por exemplo, os anjos aparecem. Parece que os anjos comem. Abraão apresentou a eles um banquete quando visitaram ele, Gênesis 18. Mas Santo Tomás explica que eles não tinham condições de comer. Por quê? Porque não tinham princípio para digerir. Não tinha alma sensitiva. Mas são puros espíritos. Mas então como? Ele vai tratar na questão 522, 523, sobre essas perguntas dos anjos relacionadas com o homem, mas sendo maior que os homens. E apesar disto, dar explicações da Sagrada Escritura, sem fugir da verdade que eles são substâncias simples, são substâncias incorruptíveis, substâncias intelectuais. Sendo não ligado à matéria, quer dizer, relacionado sim, porque tem contato com nós, seres humanos, mas não ligado essencialmente material, com corpo, eles são espíritos. E neste sentido, espírito, vem a pergunta, então, quão semelhante eles são a Deus? Aí Santo Tomás vai explicar 54 a 58 nas questões, o conhecimento dos anjos, e 59 a 60, ou até talvez 62, sobre a vontade dos anjos. Perguntas muito, muito sérias. Se, por exemplo, o intelecto, a intelecção é a substância dos anjos, se o inteligir é a sua essência, ou se os pensamentos conhecem também os nossos corações, pode haver falsidade no intelecto, etc, etc. Perguntas que surgem nesta parte sobre o intelecto. Sobre a vontade, ele também trata da liberdade dos anjos, fala tão claramente, quando tem um espírito, aí tem liberdade, não tem opção. Também, consequentemente, trata dos anjos na prova e da queda dos anjos, de modo que tem os diabos e como trata deles, como é o pecado deles, se pode haver culpa, se caíram por soberba, por inveja, essas perguntas que hoje surgem, mas não se interessam tanto porque sempre somos muito mais relacionados à prática. Mas bem, na segunda parte vamos tratar isso. Em todos os casos, Santo Tomás trata dessa parte. Uma questão ainda é importante, questão 61, onde Santo Tomás fala da origem dos anjos. Não tanto como criaturas, se eles existem ou não existem. Isto está fora da questão, porque a Sagrada Escritura em todos os lugares testemunha disto. Mas, trata da origem dos anjos para distinguir das ideias de emanação, como também da pergunta se os anjos da vez foram criados por outros. Como um exemplo, como ele raciocina, quer dizer, fazer filosofia na teologia. Deixa eu citar este raciocínio, já no primeiro artigo da questão 61. É claro que somente Deus é ente por sua essência. Todas as outras coisas são entes por participação. Tudo aquilo que é por participação é causado pelo que é por essência. Conclusão, logo, é necessário que os anjos tenham sido criados por Deus. Amém. Nessa simplicidade e clareza, Santo Tomás trata essas perguntas todas.
Vamos passar para a segunda parte, vamos dizer, segundo tratado dos anjos na Suma Teológica, quer dizer, nesta parte onde Santo Tomás trata a relação entre os três tipos de criaturas. Ou, colocando nessas palavras, o que os anjos fazem. Aqui, de novo, é importante lembrar-se primeiro um princípio filosófico, o raciocínio. Por quê? Este abate Bonnier, da Inglaterra, que escreveu também um livrinho sobre os anjos e também trata nas suas obras completas extensamente sobre a alma, etc., ele explica que amor, e Deus é amor, quer compartilhar. Tudo que pode, ele delega. E isto seja o fundamento, veja o raciocínio lógico, isto é o fundamento pelas segundas causas na criação. Ou, como depois ele diz, que os anjos são quase a providência ativa de Deus. O que ele explica, o que Deus, que não precisa divindade, a natureza divina para fazer, ele quer delegar. E se tem alguma coisa que ainda Deus encontrasse, que não tem um anjo para fazer, antes dele mesmo fazer, ele criaria um outro anjo para delegar, para deixar ele participar na sua obra. Seria um princípio da escolástica básico, fundamental, diz este autor. Muito, muito básico para entender a ação dos anjos. Se tiver algo que não exige atualmente seu poder divino e pelo qual não tem alguém para fazer, Deus criaria um novo ser espiritual capaz de fazer aquilo antes que ele mesmo imediatamente faria. Deste jeito entendemos que os anjos realmente são poderes diretos e imediatos da providência divina. Mais uma coisa. Na primeira versão do Catecismo atual, no número 57, tinha uma referência a isto. Este número diz: esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa, cósmica em relação ao mundo material, social em relação aos homens e religiosa em relação espiritual a Deus. Vejam os três tipos de criação, que isto está ainda no Catecismo. Da pluralidade das nações. Agora vem umas linhas, umas palavras que foram tiradas. Confiada pela providência divina a guarda dos anjos. Com referência a Deuteronômio 4:19 e 32:8. Destina-se limitar o orgulho de uma humanidade decaída. Continua o texto. Esta palavra, confiada pela providência divina à guarda dos anjos, foi tirado, segundo uma explicação do cardeal Fagiolo, Vincenzo Fagiolo, publicado naquele tempo, 97, per 30 giorni. Ele diz que não foi tirado porque teria sido errado, mas simplesmente porque teria ofuscado um pouquinho a centralidade de Cristo na dimensão cósmica universal. Tá bom, paciência. Mas em todos os casos, se vê que não só é Santo Tomás que explica esta relação dos anjos com todas outras criaturas, mas também ensino da Igreja. Em todos os casos, nesta parte, segunda parte, dos tratados, Santo Tomás trata primeiro a relação entre os anjos, como eles se comunicam, a linguagem dos anjos, também a hierarquia e ordem dos anjos, na questão 108, passeando-se principalmente em Dionísio, mas também em São Paulo, como Santo Tomás justifica, ele dá a lista dos 9 coros, porque há a autoridade das Sagradas Escrituras que assim as denominam.
Se vê de novo o teólogo baseando-se na revelação e tentando ao magistério de entender isto melhor. Nas respostas, procura caracterizar cada ordem, hoje chamado mais coro, como naquele tempo ordem, por um, e discute as tradições sobre a sequência de hierarquia. Também faz a pergunta interessante se há ordens entre os demônios. E diz como esta ordem foi estabelecida antes, então eles guardaram a sua natureza, por isso também lá tem ainda ordem. Depois, virando ao mundo material, Santo Tomás cita Santo Agostinho dizendo que todas as coisas corporais também são regidas pelos anjos. Veja uma frase do Catecismo anterior, número 57, que foi tirada. Então, tudo o que acontece no nosso mundo material, os anjos são como atores da divina providência atrás. Veja porque a igreja invoca nas suas bênçãos, mesmo pelas coisas materiais, os santos anjos. Todos os casos, na questão 112, fala da missão dos anjos, a sua influência sobre o homem, sua inteligência, vontade, sentimentos, etc. E no capítulo, na questão 113, particularmente 8 artigos sobre o anjo da guarda. Na questão 114, trata sobre os combates dos demônios, tema tão preocupante hoje, mas quantos estão lendo a base sólida de Santo Tomás? Deixando esta indicação rápida, não podemos entrar, este é um curso de angelologia vai fazer. Chegamos à terceira parte dessa orientação que Santo Tomás dá para os estudos. Primeiro, olhando os nascentes e os riachos, que são as fontes. Depois, este rio, que temos na Suma Teológica, como fruto de todos os seus estudos anteriores, podemos dizer, resumo. E agora, chegando a esta terceira parte, tão pouco considerado, mas uma angelologia vai mostrar isto, que esta é a água que através do rio vai para o mar, é absorvida pelo sol, evaporado, e depois distribuída de novo sobre toda a terra. O que significa isto espiritualmente? Significa que os santos anjos são enviados a toda a criação, como dizemos no Catecismo, toda a criação e toda a vida da igreja, logo no nível sobrenatural, beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Beneficia, então estão ativos atrás da vida da igreja. Então não dá para entender os santos anjos apenas nessas duas partes principais da Suma Teológica, primeira parte. Não é suficiente. Esta é a base, para entender o que eles são e o que fazem, mas depois ainda devemos entrar em toda a área da teologia para ver como eles estão colaborando com a graça de Deus. Esses artigos são muitos artigos ainda espalhados no restante da Suma, como podíamos indicar, vou indicar alguns, mas também principalmente gostoso. Esses dias celebramos a Epifania, quando Santo Tomás, no comentário a Mateus, junta os argumentos, diversos argumentos, e depois, no fim, São Crisóstomo que dá quantas razões que esta estrela que conduziu os magos para o presépio deve ter sido um anjo. Se manifestou como estrela, não é outra coisa. Mas que ele se move, desaparece, aparece de novo e aponta um lugar concreto, nos dá sem explicar os santos anjos. Então, mesmo esses comentários bíblicos são importantíssimos para a angelologia, mesmo que, sendo escrito no fim, começando em 65, 67, a Suma Teológica, todos esses pensamentos talvez já foram inseridos na Suma. Mas, apesar disto, ir às fontes é parte da instrução que Santo Tomás, o conselho que Santo Tomás nos dá. Algumas indicações. Por exemplo, Santo Tomás pergunta e discute se os anjos participaram, em qualquer forma, na criação
do restante das criaturas. Se eles forem primeiro criados, então eles colaboram com o resto? Ele vai dizer, é impossível que alguma criatura que convenha criar, nem por força própria, nem instrumentalmente, ou por delegação. Responde essas perguntas. O outro, no fim, será que o homem pode ser feliz por ato de uma criatura superior? Santo Tomás também explica isto. O anjo ilumina o intelecto do homem, mas não quanto à visão da divina essência. O homem não vai ser feliz só por encontrar um anjo e comunhão com os anjos. Então, os anjos vão conduzir-nos a Deus. Quantos maravilhosos exemplos temos isto na Sagrada Escritura. Pensa só em Magdalena, em São João 20, quando depois da ressurreição encontra os anjos. Outras referências que Santo Tomás relaciona com os santos anjos é, por exemplo, os anjos e a alma humana, na primeira parte 75, 88, 89, 94, sempre pergunta sobre a alma humana e relação com os anjos. Anjos e a graça, na primeira e segunda, 98. Anjos e as virtudes, principalmente a fé e a caridade, como citamos. A caridade nós devemos também aos santos anjos, nós citamos. Os anjos colaboram na nossa oração. Diz na segunda, 90, questão 90, ou 165, 172. Os anjos são relacionados com Cristo, lógico. O catecismo hoje diz, Cristo é o centro do mundo angélico. Assim, Santo Tomás já ensinou. Cristo como cabeça dos anjos. Depois, como eles estão relacionados com os membros do corpo místico. O seu relacionamento com Cristo durante a sua vida pública. A prova dos anjos. Já em relação à encarnação. Santo Tomás ensina em vários lugares. Na primeira parte da Suma, 57, questão 5, a resposta, a primeira resposta, depois nos comentários de Cartas de Efésios, Timóteos, trata desta pergunta tão discutida sobre a prova dos anjos. Qual é o objeto? O catecismo hoje responde a isto. 392, 414, 760. A igreja hoje toma coragem, responder, relacionar a prova dos anjos com a encarnação e até mais. Os anjos na vida de Jesus. Santo Tomás trata, na terceira parte. A Estrela dos Magos, eu já mencionei, sobre o efeito da paixão sobre os diabos. Santo Tomás trata. Quando Jesus subiu para o céu, os anjos, como participaram? Cristo, como juiz, se relaciona também aos anjos, e assim em diante. Anjos e sacramentos, anjos e Eucaristia. Os anjos presentes em tudo. Deixa eu terminar com uma relação muito particular e belíssima sobre os anjos e Nossa Senhora. Como que é esta? Santo Tomás trata disto na Suma Teológica, quando trata Mariologia. Jesus, nascido, tem uma mulher, Maria, terceira parte, questão 27, até 30 e pouco. Mas quando ele tinha liberdade de simplesmente raciocinar e falar, não ligado a um contexto bíblico como era quando se trata da Mariologia, mas quando ele simplesmente precisava explicar o Ave Maria. Aí encontramos um texto maravilhoso. E se vê como ele faz aqui teologia angélica. Ele diz, não convinha ao anjo. Primeiro que o anjo sempre, no Antigo Testamento, se inclinou. Desculpe, vice-versa. Os homens se inclinaram diante dos anjos. Devemos morrer porque vimos um anjo, diz os pais de Samson, por exemplo. Aqui agora, Santo Tomás explica, não convinha o anjo inclinar-se diante do homem, até o dia em que apareceu uma criatura humana que suprapuxava os anjos. Os anjos são maiores,
Santo Tomás vai explicar lá, pela plenitude das graças, pela proximidade a Deus, pela sua dignidade de serem maior do que os homens. Aqui ele vai explicar que esta criatura sobrepuxava os anjos por sua plenitude de graças, por sua familiaridade com Deus e por sua dignidade. Esta criatura humana foi a bem-aventurada Virgem Maria. Certos textos deste comentário à Ave Maria falam que, ao menos nos mais textos, nos documentos mais antigos, Santo Tomás também teria aqui feito referência à Imaculada Conceição. Só que devemos entender isto também. Santo Tomás nunca queria ensinar o magistério. Ele é um servo. E por isso, em certo sentido, cauteloso, mais passivo, reservado. E deste jeito, não avança além daquilo que o magistério já ensinou. Porém, como digo, nos primeiros textos mais antigos, se faz referência a esta Imaculada Conceição, que talvez depois foi retirado para não entrar em conflito com o magistério. Em todos os casos, Santo Tomás, sua angelologia, abrange, não só esclareceu a essência dos anjos, puros espíritos, e desta maneira conseguiu explicar melhor o homem, mas também mostra a unidade da obra de Deus, mesmo em três tipos de criaturas, mas destinado para ser um. E isto através dos servos da providência divina, que são, em particular, os santos anjos. Quando olhamos este comentário Ave Maria, gostaria ainda de apontar nisto, e descobrimos que, conhecendo as razões porque Nossa Senhora está acima dos anjos, a Nossa Senhora aparece muito mais brilhante diante de nós. A mesma coisa podemos dizer a toda teologia. Se nós conhecemos as razões que um teólogo como Santo Tomás apresenta, não só a respeito da angelologia, mas em tudo, a obra de Deus torna-se muito mais brilhante diante de nós. Por isso, convidamos-nos mais fortemente a estudar Santo Tomás, as suas razões. Por quê? Outra observação que vale a pena ainda inserir rapidamente. Nós temos entre os certos exegetas de hoje, uns que fazem exegese sem filosofia. Uma certa vergonha que é um livro sobre os anjos não precisam asas, de Klaus Westermann, que faleceu, foi infelizmente traduzido para o português. O anjo de Deus não precisa de asas. Mas é uma interpretação angélica puramente no nível da ação, sem ser, quer dizer, sem filosofia. Os anjos são portadores de mensagem. Se a mensagem desaparece, os anjos também desaparecem. Não existem mais. Diz ele. A Sagrada Escritura não diz nada sobre a existência dos anjos. É quase a aplicação da teoria eucarística. Jesus está presente se vocês acreditam. Se não está acreditando, ele não está mais. Veja como a união da teologia toda, por isso esses princípios básicos são tão importantes. Voltando a esta pergunta, por que então se faz tão pouco ou como inserir, localizar a angelologia no contexto teológico? Posso dar ainda 4 motivos porque é difícil fazer ou encontrar a angelologia hoje. Primeiro, porque conhecemos muito pouco sobre os anjos. Diz o próprio Santo Tomás, lamenta sobre isto na questão 180. Segundo, como vimos na argumentação sobre o catecismo, a existência dos anjos pode causar medo de tampar, e obscurecer o Criador, o Senhor de todos os senhores, Jesus Cristo, como único mediador. Terceiro motivo. Atenção às atividades dos anjos pode fazer os homens pensar
que não seriam livres e responsáveis pelas suas ações. O meu anjo fez, o diabo me seduziu, diz Eva no paraíso. A igreja, no diretório sobre a piedade popular e liturgia, aponta a este perigo. Mas tem uma quarta razão ainda, porque talvez se fala tão pouco da angelologia. É a própria santidade dos anjos. Como vimos na Sagrada Escritura, eles não querem chamar a atenção a si mesmos, mas dar toda a honra e glória à majestade divina. Aparecem e desaparecem instantaneamente, porque a Deus devemos dar glória. Mas isso não significa que nós devemos e podemos dispensar-nos da angelologia. Conhecemos todos hoje Gabriel Amort, que entrou na batalha concreta com os espíritos malignos. Ele disse: a teologia será sempre imperfeita e incompreensível até que se decida por a claro tudo o que se refere ao mundo angélico. Uma cristologia que ignore Satanás é raquítica e não poderá nunca compreender o que a redenção trouxe. Esta afirmação vale por toda a teologia. Tem o atual decano da filosofia na Universidade de Santo Tomás em Roma, que escreveu também um livro sobre os anjos. Ele até fala: o anjo é o futuro do homem. É estranho, talvez, mas quando vimos este contexto todo, não surpreendeu, não. Dizemos que Santo Tomás, pelo esclarecimento sobre os anjos, conseguiu esclarecer a individualidade, responsabilidade própria, a individualidade de cada pessoa humana. Logo, quando estamos hoje tão vacilando sobre a identidade do ser humano, descartando terrível, pela atenção aos santos anjos, vamos conseguir recuperar a dignidade, compreensão própria do ser humano. Que Deus nos ajude a avançar neste mundo. Deus lhes pague.